Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Giliard, Carla, Lourimar, Anderson, Jorge Henrique, Murilo, não sei se eu já falei, o Anderson, Jaqueline, tudo bem com vocês? Tem mais pessoas aqui para aprovar na entrada. Ei, tudo bem nesse diazinho lateral, narrado mais cedo? Depois de uma Sempre. tendência vem a lateralidade, né? Sempre, 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 sempre. Lembrando que, estatisticamente, estamos no mercado lateral cerca de 70% a 80% do tempo. Exato. Galera, para quem não conhece a gente, eu sou o Rafael Brito. Esse outro que vos fala é o Leandro Bala. Leandro Bala, vulgo E, Bala. e o Bala deu um tema engraçado hoje. Manda aí, Bala. O tema é O contigo. teminha de hoje, a gente conversou mais cedo. A gente só queria falar e começar com o pé esquerdo. O YouTube já nos fez começar com o pé esquerdo, na verdade, né? Ele pediu 24 horas para ativação da live, então tivemos que correr para o plano B. Mas o tema hoje é 2 passos que quebram a conta, né? Como quebrar a conta em 2 passos. Exato, exatamente. Bom, os 2 passos, galera, que a gente vê que vai facilitar a quebra de conta são preço médio, tá? E alavancagem. Mas a alavancagem, eu sempre comento isso com Bala, que é a questão do mau uso da alavancagem, tá? Que vai fazer quebrar a conta, não a alavancagem em si. Quer começar, Bala, falando? Pode seguir aí, sem erro. A gente Tá. vai batendo um papo aqui com todo mundo. Show. Galera, quem quiser habilitar o microfone aí e entrar no tema também, podem ficar à vontade. Para quem não sabe o que é preço médio, né? É quando a gente faz uma operação de compra, tá? E o preço começa a trabalhar contra a nossa posição, ou seja, a gente abriu uma posição no número 100. O mercado está andando contra, veio para 98, 97, 95, chegou no 90, a gente não quer estopar, não quer aceitar aquele loss, ou porque a gente está, na maioria das vezes, com viés, né, de alta, o mercado tem que subir, aquele tem que subir, né, que a gente acha que vai mandar no mercado, que o nosso estudo sempre vai estar correto e que a gente é maior do que o mercado. Então, chega no 90, a gente faz uma outra compra. Então, vou usar um exemplo aqui com 2 canetas, talvez. Talvez. A gente fez uma compra aqui no 100 e agora a gente fez outra compra no 90. Tá, o nosso preço médio agora é a nossa canetinha vermelha aqui, que está nos 95, tá? Então, do 100 do 90, você fez um preço médio de 95. Só que agora você está com 2 contratos, não está mais com um. E falando um pouco de alavancagem, no índice hoje você estaria trabalhando com 50 Espera aí, mil? 50 mil aproximadamente, né? Arredondando aí, 50 mil. Exato. Então, você começou a operação com uma margem aí, uma alavancagem de 20 mil reais, né? Aproximadamente, que é o valor do mini contrato, e já passou a operar 50 mil. Só que o seu acredito, né? O famoso eu acredito, não volta. Começa a cair o mercado contra você. Então, do 90 ele foi para 85. Aí você estava esperando tomar um loss de 50 reais, já está perdendo 130. Aí automaticamente na sua cabeça você fala, cara, eu não posso entregar 130, eu só posso perder 50. Só que você tem margem na sua corretora para operar. O que você faz? Compra mais um pouquinho, que você vai segurando o seu preço, trazendo o seu... Você tá mudo, Rafa? Quanto... Vocês ouviram até que parte? Até trazer o preço. Então, vai trazendo o preço. Então, assim, quanto mais o mercado cai, mais você vai comprando para trazer o preço para o mais próximo possível do movimento atual do mercado. Qual é o problema do preço médio, né? Preço médio, o problema dele é que muito dia você vai sair positivo. Por incrível que pareça, esse é o maior problema do preço médio. Você sair
positivo na maioria dos dias. Por quê? No dia que o mercado direcionar e o seu achismo, né, não voltar, você vai quebrar a conta, tá? Cara, eu acredito que todos que estão aqui talvez já possam ter testado isso. Se não testou, nem recomendo que façam, a não ser que saibam o que estão fazendo, que uma coisa é preço médio sem controle, outra coisa é defesa de posição. E defesa de posição é uma coisa mais avançada, na minha opinião. Você vai precisar usar aí um gradiente linear ou ter um estudo mais aprofundado de como você vai fazer essa defesa de região, tá? Então, basicamente, o preço médio, como você ganha todo dia, até usando a estatística que o Bala acabou de falar, que o mercado trabalha entre 70% e 80% de uma lateralidade, então você concorda que toda vez que o mercado cai, você for comprando, e ele opera 80% das vezes na lateralidade, ele tende a fazer uma correção para cima. E nessa correção para cima, quem está fazendo o preço médio é a hora que ganha o lucro, né? Sai positivo na operação. E isso acontece muitos e muitos dias. O problema é o direcional, porque você vai acabar com a sua alavancagem, você não tem psicológico para segurar realmente o preço que o mercado vai oscilar contra você, até porque a gente não tem um limite. Pode acontecer um circuit break aí do nada, 2 seguidos, andar 10 mil pontos contra, você sentar e chorar. Já aconteceu isso ano passado, né? E não tem o que fazer. Né? Não adianta chorar. Vai pular stop, vai acontecer de tudo. E além disso, a corretora vai te estopar antes. Né? A gente coloca aí R$ 2.000 para operar com um mini contrato. Você começou a fazer preço médio, vai chegar um tempo que a sua margem ali já foi superada, né? Pelo número de contratos que você alocou para trazer o preço e a corretora vai te estopar. Às vezes você não está nem tomando a perda total ali do seu capital, mas por número de contratos, a corretora já vai te travar pelo risco. Pelo número de contratos e justamente pela alavancagem, né? Pelo tanto que você já está movimentando financeiramente versus o capital que você tem lá, né? O que eu ia complementar, e você falou bem que é a defesa de região, né? Fazer essa defesa da região, hoje, por exemplo, daria para ter feito bonito em 4, 5 momentos do mercado, aí, olhando para o gráfico de 5 minutos. E a outra coisa também que geralmente as pessoas perguntam o médio contra, ele é ruim, pegar um mercado tem de tendência e você estiver indo contra fazendo médio, você vai quebrar contra, vai quebrar cara, né? Mas e o a favor? Você recomenda fazer o a favor? Você faz o a favor? Também julgo na mesma linha da defesa de posição, né? O médio a favor. Não é tão simples assim fazer um médio a favor. Você pensa, não, mas é só, por exemplo, está subindo tudo, eu vou sempre comprar, e o preço vai indo junto. Não, não é assim. Quando você faz o médio a favor, o seu stop também muda de lugar. E aí, se o seu stop não estiver bem calculado dentro do médio que você for fazer, possivelmente no primeiro pullback, menor que seja esse pullback, a sua operação ela vai se tornar uma operação negativa e você não vai, talvez, lidar bem com isso, né? Então, possivelmente aí dentro de uma tendência com um médio a favor mal feito, é muito mais fácil talvez você sair do prejuízo, por não saber fazer esse médio a favor, não saber fazer a crescente de contratos para estar indo a favor de você. Então, pegando o exemplo da caneta do Brito, né? Pô, você comprou aqui embaixo, aí você vai comprar uma outra caneta aqui em cima. A hora ele fez um pequeno pullback, você comprou uma outra caneta. Seu preço médio veio aqui. Ele ainda continua o pullback e passa o seu médio. Pronto, passou o seu médio, você começou a ficar negativo e começou a desesperar. Por quê? Você está com a mão pesada, você está com a mão, sei lá, dobrada, enfim, você entrou com 1, você está com 2 agora, você entrou com 2, você está com 3, você está com uma linha de contratos a mais, o seu número negativo vai ser maior e você possivelmente não vai aguentar aquele primeiro stop que estava lá embaixo, porque você vai ter que ajustar o stop para a sua operação e talvez você não tenha um stop técnico ou um stop que te favoreça naquele momento. Então, assim como defender uma região, um médio a favor, eu também vejo como algo um pouco mais complexo de ser feito, né? Na minha visão, o médio a favor ele é mais difícil do que o médio contra, né? O médio contra, teoricamente, você tem, entre aspas, o controle ali de onde vai ficar o seu ponto de entrada.
o médio a favor, além de demandar muito treino, e para mim é mais avançado do que o médio contra, porque você vai entrar sempre na correção do movimento. E o que acontece? Quando o mercado, você comprou no 100, o mercado andou no 120, quando ele volta para o 105, você não quer comprar, porque você não sabe o que vai acontecer ali. Você não tem experiência para aquele tipo de operação. Quando o mercado volta a 115, você compra. Então, a sua oportunidade de comprar foi aqui embaixo, quando ele veio fazer o pullback, e você está comprando lá em cima. Então, a sua posição que você tinha aqui do 100 passou para o 115, né? Você agora está com o seu preço de entrada mudou do 100 para o 115. Qualquer pullback, além de você estar no negativo, como o Leandro Bala falou, você vai estar negativo com o dobro da posição, independente se são 100 pontos, ou 50 pontos, ou 500. Você está com o dobro da posição. Então, assim, operações a favor, galera, exige muito treino e é muito avançado, tá? Muito avançado. Tem que realmente saber o que está fazendo. E a favor é mais usado gradiente linear do que contra, né? Muita gente que opera a favor, o cara sai metendo ordem, e para quem não sabe o que é gradiente linear, são operações scalpers dentro da sua operação longa. Então, você entrou na operação no 100, você vai entrar no 105, sair no 106, entrar no 107, sair no 108. E muitas vezes o gradiente linear não tem stop. E o stop, geralmente, dessa situação é o seu stop principal. Então, se você está com o stop principal de 500 pontos sobre um contrato e você entrou em 3 contratos no gradiente linear e não saiu no gain de nenhum deles, o mercado pode voltar e te estopar cheio com 4 contratos numa posição contra você, que ao invés de estar de 500 pontos, com as suas reentradas, o seu preço foi subindo. Então, você pode tomar, ao invés de tomar 500 pontos com contrato, você está tomando, às vezes, 600, 700 pontos com 4 contratos. Até mais, às vezes, dependendo do tipo de reentrada do gradiente, né? Do médio a favor. Exatamente. E sobre preço médio ainda, como o Bala comentou, até de defesa de posição, quem quiser testar, por favor, na conta demo, eu não recomendo ninguém fazer isso, mas só para vocês entenderem a situação de defesa de posição, quem usa Fibonacci dá para fazer defesa de posição, porque o cara opera retração. Então, dependendo do capital da pessoa, você consegue entrar com um contrato no 61, deixa outro contrato no 50%, outro contrato no 38, 32 ou 38 agora, hein? 38. Não me recordo. 38,2 e deixa o stop ali embaixo. Então, o mercado veio, pode pegar as suas 3 ordens, você já está com o seu stop definido, isso que muda o preço médio de uma defesa de posição, você já tem um stop definido ali, né? Então, o mercado pode vir andar contra você naquela região, porque para você, aquela região é de retração, ou seja, o mercado pode vir fazer o pullback naquela região de mercado e voltar a subir, e fazendo essa defesa, teoricamente, você está com preço melhor, né? Se o mercado cair até o 38 e voltar a subir, você está subindo com 3 contratos, super bem comprado. Né? E para quem usa o Profit, tem a opção do preço médio, né? Então, quando você subiu com 3 contratos, você realizou 2, cara, o seu preço de entrada já cai lá para baixo, seu stop já está para dentro, isso ajuda muito, mas é bem diferente de defesa de posição para preço médio. Acho que vale uma aula só falando de defesa de posição, só dei um exemplo aí para vocês entenderem. Uma outra forma também que eu vejo de defesa de posição, ou talvez aí, dá para usar das duas formas, né? Como defesa e como médio para frente, né? Que seria o pullback às médias. Você operar com 3 ou 4 médias no gráfico, uma super curta, uma média e uma longa, e aí talvez você fazer reentradas nessas médias e o seu stop está atrás da mais longa, por exemplo. Isso pode ser aí uma forma de pegar os pullbacks. Então, sua primeira entrada está em uma, e você vai reentrando, defendendo posição, e também você pode ir realizando a favor dessas médias, né? Então, o que o Brito falou do gradiente linear, ele funciona mais ou menos com as médias, né? Dessa forma, com as médias. Distanciou das médias, ele começa a fazer a operação para voltar a essas médias e defender a região das médias. Então, pode ser uma forma de fazer essa defesa de região. E também, o Brito usou bem a parte do Fibonacci, o que pode ser feito também é a região de suporte ou resistência, né? A gente sabe que um suporte e resistência não é só um ponto fixo no gráfico,
é você fazer um estudo limitando ali uma região a partir daquele ponto que você encontrou, sei lá, 50, 100, 150 pontos, 200 pontos daquela região, né, daquela linha. Então, você traçar ali um range e dentro desse range você defender com o seu stop máximo atrás de tudo isso. Então, você fala, pô, eu posso, meu capital dentro da minha alavancagem me permite uma operação de até, sei lá, R$ 200 negativo por operação. Você entra com um contrato na primeira linha, outro contrato na segunda, outro na terceira, outro na quarta, e seu stop está no fim. Você vai stopar no final, talvez, ali com 100, 150, 200 pontos, mas com 3, 4 contratos que já vai te dar a sua amplitude de stop máximo, né? E se voltar e realmente fazer o desenho do suporte ou da resistência, que seria buscar o próximo alvo, você está com a mão ou talvez cheia, talvez com 1, talvez com 2, com 3, e assim vai, né? Seria também uma forma de fazer aí a defesa de região, né? Utilizando suporte e resistência que você identifica dentro do próprio gráfico. Esse exemplo que o Bala deu de defesa de posição, eu gosto de usar porque a relação risco-retorno dele fica ótima, porque você melhora muito o seu preço de entrada sem mexer no seu risco. O que o Bala falou, meu stop é de R$ 200. Às vezes você consegue fazer uma defesa de posição que com a sua mão cheia, a distância que ficou do stop para sua mão cheia vai te dar um prejuízo de 130, às vezes, 150. Então você não está nem no seu risco máximo e se o mercado andar a favor, você está carregado desde lá de baixo. Tá, isso para mim é um ponto que eu uso até bastante aí, para quem já conhece algum dos meus operacionais, eu até gosto de usar isso daí. Se o mercado não faz um padrão bonito na minha primeira entrada, eu nunca entro a primeira de mão cheia, é raro, eu entro e vou me posicionando. Eu espero o mercado ficar ali naquele range para eu poder montar a minha posição, só que nessa montagem de posição, o meu stop já está colocado de forma técnica. Passou dali, violinou. Cara, violinou vai acontecer com todo mundo. Então, ele está ali de forma técnica. Rompeu aquele movimento, para mim já não é interessante e tomei stop. E eu acho que pode ir para o ponto 2, Bala. Alavancagem. A gente é meio que fala de alavancagem falando do preço médio, né? O primeiro fator ali que eu acho que a maioria quebra a conta. E o segundo vem exatamente na alavancagem, né? A gente vê hoje, né? Vamos falar assim, um contrato de mini índice hoje está na casa dos R$ 25 mil, vamos arredondar aí para ficar mais fácil. E a corretora nos pede um valor, na minha visão, irrisório para você ter como operar um contrato, né? R$20, R$30, dependendo da corretora, R$50 aí. E está operando com um valor muito abaixo de uma margem de segurança, que talvez na minha visão aí, o ideal talvez seria 10, 5% do valor do contrato, seria uma margem muito boa de segurança para estar montando um gerenciamento e tudo mais, é o que muitas vezes faz com que a gente quebre a conta, né? Então, todo mundo que entra aqui no mercado de day trade já começa a fazer aquela continha básica, né? Pô, se eu fizer R$100 por mês, por dia, com 20 dias eu faço 2 mil, pô, se eu colocar 10 contratos, então eu vou fazer 20 mil e fazer 100 pontos por dia para fazer tanto, e já vai entrando naquela paranoia e tudo mais, e fala, não, mas eu preciso de R$100 para operar um contrato, então com R$500 eu opero 5 contratos, se eu operar 5 contratos buscando 100 pontos todo dia, já vai, hora que viu, já quebrou a conta no terceiro ou quarto dia, justamente porque não parou para pensar aí na alavancagem, né? Que é ali o calcanhar de Aquiles de quem está começando, na minha visão, né? Não entender essa matemática do valor de quanto realmente custa um contrato, né? E quanto a corretora, vamos falar assim, empresta para a gente estar operando, né? Basicamente é você chegar ali numa concessionária, em alguma coisa assim, pegar um carro de R$50 mil, dá R$20, tô R$20 aqui, eu vou acelerar ali na pista com um carro de R$50 mil e eu te devolvo o carro se tudo der certo. Acho que você tocou num detalhe bem interessante. Se você tivesse até combinado de falar isso, eu ia procurar. Mas eu sei que eu tenho um caderno aqui, quando eu estava começando ainda no Forex, que meu nome já estava Rafael Gates, que eu falei, cara, 2 anos aqui eu sou Bill Gates. Comecei a fazer conta, cara, nossa, $20, $30, você vai para cabeça frita.
né? Até tomar um... Eu já mostrei para quem é aluno do Grande Plano, eu já mostrei diversas vezes na sala o meu caderno, em várias aulas. Eu falei, cara, eu ganhava ali 10 dólares, 15 dólares, era minha meta no início. Perdia 420, 500 dólares numa zoada, eu entregava tudo, né? Então, esse é o mal da alavancagem. O que eu sempre recomendo, tá, galera? Primeira visão que vocês têm que ter. Não está errado fazer essa conta que o Bala até comentou e que todo mundo faz. Só que essa primeira conta é uma viagem que a gente tem quando conhece o mercado financeiro. Agora, é muito válido você fazer essa conta depois que você sabe da sua consistência. Depois que você tem uma noção de quantos por cento você faz no mês, eu sou o cara mais pessimista possível, então assim, eu faço 20% no mês, 18%, vou falar 10% no mês. A minha conta é com base em 3%, 4% ao mês. Eu sempre divido o meu resultado mensal pela metade, porque no mês que der ruim, eu tenho a minha gordura lá de cima de porcentagem, né? E o que eu comento muito sobre alavancagem, o day trade é mega ultra alavancado. Se a gente for conversar e eu for dar a minha opinião, muita gente não vai nem operar, porque eu vou falar, cara, para você precisa ter 5 mil reais na conta para operar day trade. A maioria vai falar, cara, não tenho 5 mil reais, como eu vou colocar 5 mil reais? E eu estou pedindo ainda, galera, um valor mínimo por 2 pontos. O primeiro, e mais importante, é o emocional. Imagina que você colocou ali na sua conta 300 reais para operar o day trade. O Leandro colocou, eu coloquei 300 reais, o Leandro colocou 5 mil. Nós dois tomamos um loss de 500 pontos. Eu perdi 100 reais e o Leandro também, o mesmo valor, cada um com contrato. Quem vai sentir mais emocionalmente? Quem foi de 300 reais para 200 ou quem foi de 5 mil para 4.900? Cara, quem está perdendo 100 reais com 5 mil alavancado, ele não está preocupado ainda. Os 100 reais para ele não está representando nada em relação ao montante do capital dele. Agora, quem colocou 300 reais, emocionalmente, por mais que o cara falar 100 reais, cara, eu compro uma pizza, eu vou numa balada, mas você não entrega para o mercado. Você não pega 100 reais e põe na mesa aqui, ó. Tó, mercado, tem 100 reais aqui e aceita que ele ganhe de você. Você não aceita isso. Você aceita fechar um combo na balada e dar risada. Tomar uma breja, mas aceitar que o mercado veio contra, está errado e entregar o dinheiro, raramente isso vai acontecer. E eu acho que a dica que eu dou de alavancagem é o seguinte, eu comentei isso com o Bala várias vezes, até por conta das operações que eu faço por robô, tá? O que vocês têm que pensar? Que o mercado financeiro é um crescimento exponencial. E a fase mais difícil dele, o Bala fala muito bem disso em gerenciamento de risco, é a transição de 1 para 2 contratos. 1 para 2 contratos, cara, não significa nada para a gente. 1, 2 contratos, não está mudando nada. Só que, na verdade, está mudando só o dobro. Né? Tudo que você está fazendo está mudando o dobro da posição. Então, se você parar para pensar e entender que o mercado é um crescimento exponencial, você vai parar de se alavancar à toa, até porque não tem necessidade. Como eu cheguei a operar com robô com 120 contratos? Eu comecei operando com 120 contratos? De jeito nenhum. Primeira coisa que eu fiz foi fazendo gordura. Quem me pergunta, eu sempre falo, galera, façam gordura do mercado. Começa com um contrato, fez 600 reais, muda para 2. Só que você vai mudar para 2, arriscando no máximo, do máximo, os 600 que você ganhou. Tá? Nunca coloque o seu capital para jogo. O seu primeiro capital, o seu primeiro investimento tem que ter, e é o que tem que ser defendido o tempo inteiro, na minha visão. Tá? Então, assim, a minha alavancagem só é em cima do dinheiro que o mercado me dá. E para vocês terem ideia, eu só opero, um exemplar, eu nunca cheguei a zerar uma conta, a quebrar uma conta, nunca cheguei a esse tipo de conta. Mas, quando eu tenho um rebaixo grande da minha conta, ou seja, eu coloquei um capital ali de 10 mil, fiz uma gordura de 5, e eu entreguei esses 5 mil de gordura, mais 2, 3 mil. Eu só volto a operar com uma mão normal, assim, razoável, se o swing trade me der dinheiro, ou uma opções me dá dinheiro, ou alguma outra coisa me dá dinheiro.
Eu não arrisco do meu, não pego o meu salário, complemento a minha perda de alavancagem por conta de uma estratégia que deu loss. Pegando o gancho do que o Brito falou em relação ao aumento de mão, eu sempre falo, né, quando alguém vem me perguntar, estou operando com 1, beleza, quero subir para 2, o que eu faço, como eu faço, enfim, sempre pense assim, o Brito falou, né, tô dobrando, saindo de 1 indo para 2, tudo vai ser dobrado, né, é só 1 para 2, não dá muita coisa, tal, tá dobrado a sua mão vai estar dobrada, você não está acostumado a ver 100 pontos contra são R$20. Você vai passar a ver 100 pontos contra como R$40. Então, é algo psicologicamente bem marcante quando você dobra. E eu costumo sempre falar, depois que você operou um tempo, você já tem um certo conhecimento do seu operacional, um certo conhecimento de mercado, você já entende qual é a operação que tem mais chance, por mais que você opere, por exemplo, sempre só opera topo duplo, só topo duplo. Você já entende qual é mais ou menos o padrão do topo duplo que tem uma maior probabilidade de ir ao seu favor, de ir no seu objetivo. Nessa que você entende, essa você faz com 2. Beleza, comecei a semana, fechei o mês positivo, vou aumentar para 2 contratos. Não sai fazendo todas as operações com 2 contratos. Pega ali, segunda opera, faz uma gordurinha para essa semana. Terça-feira chegou essa operação que você viu que é legal, faz ela com 2. Você já tem uma gordurinha do dia anterior ou da operação anterior. Deu ruim ou deu bom? Volta a operar com um contrato. Ou já para o dia. Por quê? Porque o seu estresse, o seu psicológico já vai estar um pouco mais afetado. Se deu loss, porque você perdeu dobrado. Se deu gain, porque operar com 2 contratos dá resultado e você dobrou o que você ganharia. Então, você já alterou o seu psicológico. Você já não está mais sã para aquela operação, para continuar no mercado. Então, quebra o ciclo, volta no outro dia com um contrato de novo, faz uma gordurinha no dia e você vai, assim, gradativamente colocando esse segundo contrato. Não fazer essa virada de uma vez, porque é justamente nessas viradas, com as experiências que a gente tem dos alunos que já passaram, é justamente essa virada que derruba a conta. A pessoa vinha numa crescente legal, numa linearidade muito boa, e aí chegou a hora ali que ela entendeu que ela deveria aumentar a mão para fazer uma parcial, ela nunca treinou parcial, ela nunca trabalhou com mais de um contrato, começa a fazer parcial, começa a querer fazer reentrada, começa a querer fazer preço médio, defender região, já era. Essa conta praticamente entrou em drawdown infinito e ficou negativo e a pessoa teve que fazer depósito. Então, a gente já viu esse ciclo algumas diversas vezes acontecendo com alunos. Então, Bala, oi. Só te cortando e aproveitando o gancho do que você está comentando, né? Eu falei para vocês que eu nunca cheguei a quebrar a conta, mas eu fechei o meu primeiro mês com um contrato, o segundo mês com 2 contratos e o terceiro mês eu fui para 25 mini contratos. Então, assim, imagina que eu fechei o primeiro mês positivo, o segundo positivo e o terceiro negativo, só que com 25 mini. Vocês já sabem, já imaginam o rebaixo da conta, né? Acho que é até esse ponto que o Bala quis dizer, né? É tipo isso. Preço médio, eu operava com 7 contratos, eu cheguei a fazer médio, segurando a operação, porque eu estava em uma ponta que eu não poderia mais perder aquilo. Acho que eu estava com quase 200 contratos, segurando a operação, começando com 7. Então a galera acha, cara, eu não vou operar 100 contratos no mês. Faz preço médio uma vez só. Um dia você precisa para fazer 500 contratos. E pode concluir aí, Bala, sobre alavancagem. Desculpa te cortar, só quis dar um Não, exemplo era aí justamente que... isso, né? Como você começar a alavancar a mão quando você entende que você pode fazer isso. Então, o que a maioria das pessoas pensa, eu vou colocar 2 contratos porque operar com 2 contratos é mais fácil, porque eu posso fazer parcial e tal. Só que ela nunca parou para estudar como fazer parcial, nunca parou para ver como funciona a parcial. E aí é o que aconteceu comigo e aconteceu com você esses dias atrás. Pô, mudou de plataforma para operar e se confundiu nas teclas. Todo mundo aqui já fez isso. E provavelmente, se você não treinou parcial quando você vai operar com 2 contratos, você vai fazer isso. Pô, eu fui começar a operar ações no começo do ano. Talvez de eu entrar comprado, que era para comprar em 2 lotes, eu entrei vendido com 2 lotes, fui inverter a mão para entrar comprado, eu vendi mais de novo, vendi 4 lotes e comecei a embananar, fechei a operação, fechou o profit. Falei, não, pera, tem que voltar e vamos começar de novo. Então, é justamente isso, entender ali a trajetória
do aumento de mão, do aumento da alavancagem, de como trilhar esse caminho ali dentro do saldo que você já conseguiu, da gordura que você já teve. Né? Acho que tá mudo aí, Brito. É muita tecnologia. É muita tecnologia. É muita tela, na verdade. Eu estou olhando para um monte de lugar aqui. Acho que o tema de hoje que a gente queria abordar, acho que era esse. Se ficou alguma dúvida, galera, podem mandar aí no chat. Eu vi que o Luciano falou que nunca fez preço médio. Cara, nunca nem faça, tá? Nem faça, porque quando está fazendo preço médio, né, que a gente fala, quando está entrando nesse tipo de operação é que está fazendo coisa errada, tá? Não tá tão feliz assim. A Denise falou que não tem a ânsia de aumentar a mão. O Jorge também falou que nunca testou stop loss, nunca fez médio, mas já mexeu no stop loss. Que também é um fator, né? Vamos fazer o terceiro fator para quebrar a conta, não aceitar o primeiro loss, que é o melhor amigo e é o que dói menos. Exato. Acho que é isso aí. É isso, galera. Então a ideia é a gente fazer essa live. Hoje não foi live, né? Hoje foi pelo Zoom. De meia horinha, 40 minutos, e batendo papo sobre essas dificuldades, dúvidas ou até operacional sobre o mercado no geral. Fechado? Vocês gostaram? Pode abrir o microfone, galera. Fique com vergonha, não. Também se tiverem tema que vocês gostariam de abordar, que a gente comentasse, manda para a gente no direct, manda para a gente nos comentários lá do Telegram. Fiquem à vontade aí para indicar, porque a gente vai falando aqui o que a gente vai sentindo necessidade, mas muitas vezes vocês têm alguma necessidade que a gente não está vendo, não está entendendo qual que é, e aí a gente pode ajudar vocês também nesses pontos, né? Eu olhei o chat aqui, tá tudo ok, a reunião vai acabar em 40 segundos. Só para a gente resolver já. Então amanhã provavelmente a gente já vai estar pelo YouTube, aí vai dar para rolar normal, a gente vai levando isso para frente. Certo. Valeu, galerinha. Até mais, tamo junto. Thiago Valeu. tá com um cara que vendeu hoje, olha a cara dele. Vendeu a primeira barra de 5 minutos, né? Realizou no topo duplo. No fundo duplo. No fundo? Realizou no fundo duplo. Eu sou mão de alface, eu não aguento tanto tempo no trading, não. Beleza, galera. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.